Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Quem nunca se questionou sobre o futuro da humanidade? Quem nunca se perguntou sobre o fim do mundo? Este assunto não permeia apenas a mente dos religiosos, mas filósofos em todo o mundo e em todas as épocas se ocuparam desta reflexão. Escatologia bíblica, o fim vem, você está no Teolosofando. Então se prepare e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Graça e paz, povo de Deus! Estamos iniciando hoje uma nova série de estudos e é sempre uma alegria para nós estar com vocês esses nossos encontros semanais. De antemão, eu adianto que o tema que vamos trabalhar faz parte daquele grupo da teologia sistemática mais discutido e estudado ao longo da história da igreja. Temas complexos e, por que não dizer, até divergentes. Mas, com a graça de Deus, vamos estudar e compreender tudo aquilo que nos está proposto durante esta série de estudos. Portanto, tome aí o seu material de apoio, como caderno e canetas para as devidas anotações e, principalmente, a sua Bíblia, para que possamos compreender todo este conjunto, toda essa série de estudos aqui no Teolosofando, tá bom? E anote os nossos objetivos, a fim de que a nossa aula seja o mais didática possível e você possa compreender todo este assunto complexo. Eu estabeleci aqui alguns objetivos para a nossa aula de hoje. E o primeiro objetivo é indicar o método hermenêutico que será usado. Faz necessário nós compreendermos qual vai ser a nossa linha de pensamento, qual vai ser o método utilizado para a compreensão, para o estudo da escatologia bíblica aqui nesta plataforma, aqui no nosso canal. Segundo, definir os conceitos gerais de escatologia. Nós estaremos analisando a etimologia da palavra, dos termos e, por fim, compreender sobre a importância do estudo da escatologia bíblica, o porquê devemos estudar, qual a necessidade de se estudar a escatologia bíblica, principalmente para os nossos dias. E o primeiro objetivo nosso é compreender o método que nós estaremos utilizando. E o método que será usado para a nossa reflexão ao longo de toda a série é o método dispensacionalista futurista. Porque nós precisamos inicialmente estabelecer uma linha de estudos, porque existem outros métodos, existem outras linhas de estudo da escatologia bíblica. Então, para que nossa compreensão, o nosso estudo alcance o seu devido objetivo, faz necessário nós estabelecermos já de início qual vai ser o método utilizado para os nossos estudos. E o que é dispensacionalismo? Miller Erickson, ele contribui, e eu lhe convido já a observar
na transição, na tela a seguir, vai aparecer para você. O dispensacionalismo encontra na palavra de Deus evidências de uma série de dispensações ou economias sobre as quais Deus tem administrado o mundo. Essas dispensações são estágios sucessivos da revelação dos seus propósitos, ou seja, dispensacionalismo é a compreensão de que Deus estabeleceu durante a história da humanidade, durante os anos da humanidade, meios pelos quais ele se revelou ao homem, chamado de dispensação de economia. E nós veremos a seguir um pouco mais deste significado. Dispensação é o período de tempo em que o homem é experimentado em relação à sua obediência a alguma revelação da vontade permissiva ou diretiva de Deus. Eu preciso vos lembrar que Deus se revelou ao homem. Então, o dispensacionalismo é um meio, é uma maneira do qual nós estudamos a escatologia bíblica e estudamos como Deus se revelou ao homem ao longo da história humana. E quais são estes períodos, estas dispensações? São pelo menos 7 dispensações. Primeiramente, a dispensação da inocência, que é o estágio inicial da raça humana antes da queda. Posteriormente, a dispensação da consciência, que vai da queda ao dilúvio. Depois nós temos o governo humano, que vai do dilúvio até Abraão. Depois nós temos a dispensação da promessa, que inicia com Abraão, a chamada de Abraão lá em Ur dos Caldeus, Gênesis capítulo 12, até o Sinai, até Deus estabelecer a lei. Posteriormente, nós temos como quinta dispensação o período da lei, que vai do Sinai até Jesus Cristo. Temos então a dispensação da graça, que é inaugurada com a morte de Cristo até os dias de hoje. E, por fim, uma última dispensação, que é o milênio, que é o reino que está por vir. Portanto, eu preciso compreender que nesse método de interpretação da escatologia bíblica, nós dividimos o período da raça humana, esse período de revelação de Deus ao homem, em 7 dispensações, que foi o meio que Deus estabeleceu para se comunicar com o homem, para se revelar ao homem. E quais são as características principais do método de interpretação dispensacional? Primeiro, Israel, a maneira com que Deus se relaciona com Israel. Posteriormente, o arrebatamento da igreja e, por fim, a grande tribulação. São as 3 características principais deste método de interpretação. Eu disse a vocês que é um método de interpretação dispensacionalista e futurista. E por que nós compreendemos assim? Porque nós consideramos que dos capítulos 4 ao 22 de Apocalipse, como profecias de eventos da história que ocorrerão somente no fim desta era. Portanto, a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse, o livro está revelando de forma simbólica, é verdade, o fim dos tempos. Então nós temos as 7 cartas às igrejas, nos 3 primeiros capítulos, e do capítulo 4 ao 22, nós temos profecias relacionadas a eventos do fim dos tempos. Como nós podemos, então, classificar as escatologias ou os meios de se estudar a escatologia bíblica? Eu já apresentei para você, primeiramente, a perspectiva futurista,
que afirma que a maioria dos eventos descritos está no futuro e eles se cumprirão no fim dos tempos. Temos também a maneira de compreender escatologia a partir da perspectiva preterista, que defende que os eventos descritos estavam ocorrendo no tempo do autor bíblico, portanto, se refere agora às coisas do passado. Então, se a perspectiva futurista aponta para o futuro, a preterista está olhando para o passado. Grave isso. Terceiro, a perspectiva histórica, que argumentam que os eventos descritos estavam no futuro durante a época da sua escrita, mas se referem a fatos destinados a acontecer ao longo de toda a história humana. Ou seja, o livro de Apocalipse ou as revelações de Jesus Cristo que estão escritas no livro de Apocalipse foram desenrolando-se ao longo da história humana. E, por fim, a perspectiva simbólica ou idealista, que sustenta que os eventos descritos não devem ser concebidos de forma alguma em sequência temporal. Tudo é atemporal. Nós temos, então, as 4 formas, as 4 classificações da escatologia bíblica. Mas eu já adiantei para vocês que nós estaremos utilizando do método dispensacionalista futurista, tá bom? Então, talvez você, meu amigo, minha irmã, que está chegando por aqui e pense diferente, que interpreta a escatologia bíblica diferente, nós agradecemos, nós entendemos que isso é saudável para a teologia, essa discussão, este pluralismo de pensamento, porém nós já estamos estabelecendo aqui um método de estudo, tá bom? Fique à vontade para acompanhar conosco, contribui, se você pensa diferente da gente, contribui, deixa aí nos comentários, olha, eu penso diferente, eu entendo diferente de vocês, isso é muito importante, é saudável, desde que faça isso com muito respeito, assim como nós estaremos estudando os nossos métodos aqui, a escatologia bíblica, de acordo com a nossa interpretação, com a nossa visão dos fatos. É importante que você tenha a sua e contribua conosco aqui também no Teolosofando, porque o nosso objetivo aqui é crescer. Nosso objetivo aqui é buscar o conhecimento, é transformar vidas através do conhecimento, tá bom? Nós já vimos, então, as classificações da escatologia, nós vimos os métodos que serão empregados aqui para o nosso estudo durante essa série, e agora vamos estabelecer as definições do termo escatologia bíblica. Definição etimológica. Anote aí. O termo escatologia é formado a partir da junção de 2 radicais gregos, escatos, que significa último, e logos, tratado. Portanto, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, quando nós nos debruçamos sobre esta doutrina, quando nós nos debruçamos sobre esse ramo da teologia sistemática, sobre este dogma, nós estamos estudando os fatos, os acontecimentos das últimas coisas. Escatologia, nós já vimos escatos, derradeiro, final, e logia, coleta ou tratado, estudo. É o estudo dos acontecimentos que hão de acontecer conforme a soberania da vontade de Deus. Portanto, tudo isso que nós vamos estudar ao longo desta série aqui no Teolosofando está sobre a vontade de Deus. É a soberania de Deus estabelecida sobre a história humana para os últimos dias. Definição etimológica de forma simples para que você possa compreender. E nós estabelecemos
que a escatologia ela é bíblica e é assim chamada porque possui a Bíblia como a nossa única fonte de informação. Nós teremos aqui, estaremos nos debruçando sobre vários teólogos, é verdade, teóricos que estudaram este assunto, que se prepararam para transmitir o seu conhecimento, mas a nossa fonte primária é a Bíblia Sagrada, tá bom? Dwight Pentecostes, ele nos informa que a escatologia bíblica é uma daquelas áreas em que, na melhor das hipóteses, diz ele, os crentes concordam em discordar. Olha que interessante, ele diz isso no seu manual de escatologia sobre a editora Vida Nova. Ele está dizendo que os crentes concordam que haverá discussões sobre o assunto. Por isso que eu já adiantei a você, que de repente chegou até nós e pensa diferente, nós respeitamos porque entendemos que essa pluralidade de pensamento, de maneiras de estudar e interpretar a escatologia bíblica, tá bom? Então, Dwight já nos adianta. É natural que nós tenhamos pensamentos divergentes e, como eu já disse, isto é saudável para o nosso crescimento. E por que nós devemos, então, estudar escatologia? Eu quero que você anote estas duas referências para que você possa compreender o porquê nós devemos, então, estudar escatologia bíblica. Isaías 45:11, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. O próprio Deus, através do profeta, está recomendando que nós devemos sim perguntá-lo e estudar a sua revelação sobre as coisas futuras, para que nós possamos questioná-lo acerca das obras das suas mãos. E Isaías 46, 9 e 6, a Bíblia também vai nos dizer: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Então observe que no primeiro texto que nós lemos, Deus nos diz: demandai-me acerca das coisas futuras, perguntai-me acerca das coisas futuras. E na sequência, ele diz que eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda hão de suceder. Portanto, tudo aquilo que está destinado à humanidade no futuro já está revelado em sua palavra. Tudo aquilo que faz parte dos eventos que estão por vir já estão revelados nas Escrituras Sagradas, e nós devemos então ler, examinar, estudar, sempre com essa humildade, buscando em Deus sabedoria para interpretar os fatos, os eventos futuros. E ao estudar a escatologia bíblica, nós devemos fazer com a seguinte perspectiva. Acompanhe. O estudante de escatologia deve ser diligente, ter atitude de oração e temor santo,
aliado a um profundo amor à palavra de Deus. Por isso que eu vos disse que ao estudar escatologia bíblica, por mais que nós já estabelecemos um método, por mais que nós já compreendemos os significados etimológicos, definições de termos afins, nós devemos fazer com o pensamento diligente, com o coração diligente, com atitude de oração e, acima de tudo, temor a Deus e amor à sua palavra. Segundo, o estudante de escatologia não pode ir além do que está escrito. Toda a especulação é maldita. Não é bem-vindo ao estudante de escatologia bíblica especulações. Se Deus revelou através da sua palavra, nós estudamos, nós compreendemos e interpretamos. Mas se ele não revelou qualquer fato que entrar sendo uma exegese, é maldito. Apocalipse 22, 18 e 19. Antes, é necessário saber se tudo está em harmonia com o contexto geral das Escrituras, pois em um texto das Escrituras é de particular interpretação. Você, meu amigo, minha amiga, estudante de escatologia bíblica, estudante de teologia em geral, precisa compreender isso. Deus se revelou ao longo da história humana. Portanto, a sua revelação ela é progressiva. Então, nós não podemos estudar um texto isolado. Nós devemos estudar um texto dentro do seu contexto, posteriormente dentro de um contexto mais amplo, até que nós nos debruçamos sobre todo o contexto das Escrituras, porque a interpretação delas não é de particular interpretação. Quarto, o estudo da escatologia também precisa seguir parâmetros da boa exegese e da hermenêutica equilibrada. Você já estudou comigo aqui no Teolosofando, nós temos outras séries sobre hermenêutica aqui, a arte de interpretar as Sagradas Escrituras. Busque lá, você entende o que lê, que exegese é extrair do texto. E a hermenêutica, ela estabelece critérios para esta interpretação. Portanto, exegese é extrair do texto. A exegese é aquilo que é feito quando eu coloco no texto aquilo que não está inserido. Coloco minhas interpretações no texto. A exegese vai extrair. Nós vamos ter a fonte e vamos beber exclusivamente desta fonte. Então, estas são as obrigações de todo o estudante da escatologia bíblica. Existem várias formas de entender e estudar a escatologia bíblica, que são apenas métodos a fim de compreensão didáticas e não regras dogmatizadas, tá bom? Eu preciso informar acerca disso. E Louis Berkhof, ele estabelece dois métodos, duas divisões para a escatologia bíblica. E a primeira divisão é a escatologia geral e depois a escatologia individual. O que significa a escatologia geral? Acompanhe. Uma escatologia que diz respeito a todos os homens. Os assuntos que requerem consideração nessa divisão são o retorno de Cristo, a ressurreição geral, o juízo final, a consumação do reino e a condição final dos justos e dos ímpios. Portanto, na escatologia geral,
estudamos os assuntos escatológicos relacionados a toda a raça humana sem distinção. Mesmo que alguns tentem negar, não podemos negar o fato de que para todo o fim, ou para todo princípio, há um fim determinado. Toda a raça humana caminha para o fim. Isto não é determinismo, não é fatalismo e nem é fanatismo. São apenas fatos, tá bom? Nós temos também a escatologia individual. Eu já compreendi que na escatologia geral estão relacionados todos os fatos à humanidade. E agora a escatologia individual, e Luiz Berkoff nos diz: para o indivíduo, o fim da presente existência vem com a morte, que o transfere completamente da era presente para a futura, na medida que é removido da presente era. Com o seu desenvolvimento histórico, é introduzido na era futura, que é a eternidade. O grande dilema do homem é a morte. Nascemos e vivemos em direção a ela. E a pergunta que eu lhe faço nesta oportunidade: você está preparado ou para o chamado de Deus geral ou para o chamado de Deus individual? Está preparado para a morte ou para o arrebatamento? São reflexões importantes que estaremos trabalhando aqui no Teolosofando ao longo desta série, tá bom? Então, inicialmente, hoje nós vimos uma breve introdução do assunto, onde apresentamos o método escolhido para nossa reflexão, estabelecemos as devidas definições do termo escatologia, que é o estudo dos fatos, dos acontecimentos do fim dos tempos. Compreendemos o porquê e como nós devemos estudar escatologia, e o meu convite para você é que nós façamos com um coração humilde, com temor e tremor e amor à palavra de Deus. E por fim, apresentamos então as duas áreas de estudos importantes da escatologia bíblica, que é a geral e a individual. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, o tema é a volta de Cristo, e a partir daí, após esta introdução, este olhar panorâmico sobre tudo aquilo que nós vamos estudar, a partir de aí, nós vamos estudar temas importantes e vamos estudá-los de forma individual, aula por aula. A volta de Cristo, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, os personagens envolvidos na grande tribulação, novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Então são temas que nós vamos estudando aqui no Teolosofando durante essa série de estudos, tá bom? Então já lhe convido a deixar aí no comentário qual é a sua grande dúvida sobre o tema da escatologia bíblica. Comente aí, deixa pra gente a sua dúvida, é importante a sua contribuição a partir dos comentários, tá bom? E eu lhe convido também, não se esqueça, se você chegou até aqui, é novo no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, pois toda semana nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando, e através dessa ativação, a plataforma vai estar lhe lembrando sobre os nossos encontros. Curta, contribua conosco, tá bom? Você tem sido alimentado,
você tem sido abastecido com a palavra de Deus, com um estudo sistemático dela. Então, contribua conosco, curta aí, comente e compartilhe. Diz para todo mundo que tem algo bom sendo construído aqui no Teolosofando de forma gratuita para você, tá bom? Eu lhe aguardo. Próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui. E lembre-se, vamos estudar a escatologia bíblica com um coração humilde, com temor a Deus e rogando para que Ele nos dê sabedoria, para que façamos uma exegese sadia, uma exegese bíblica e construtiva para todos nós. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e eu lhe aguardo quinta-feira que vem. Um grande abraço.